a mais uma aula de inglês. Vamos dar continuidade na aula passada. A gente estava falando dos modais, né? A gente falou do can, do could, do may, e agora a gente vai pro might, sem mais delongas. Vamos lá. O may e o might, como eu falei na aula passada, eles andam juntinhos um do outro. O might, ele indica uma permissão mais formal, uma possibilidade mais remota. Ou seja, o may também fala de permissão e possibilidade. Só que o might, ele dá um pouquinho mais de formalidade no tom. E ele fala que algo é possível, mas é menos possível do que no may. Quando a gente trabalha com may e might, a gente pode traduzir, que nem eu fiz na aula passada, a gente pode traduzir eles como talvez. Só que o may, quando a gente traduz como talvez, ele ainda dá uma possibilidade assim pro mais e pro menos, sabe? Tipo, pode acontecer, mas pode não acontecer. Já no might, ele dá mais uma indicativa de que isso não aconteça, tá bom? Não quer dizer que nunca vai, mas ele dá uma indicativa de que não aconteça. Até não pode ser que nunca vai, senão seria outro tipo de modal. Aqui trabalhamos com possibilidade. Se é possibilidade, não é nem certeza que um nem que outro. Também pode ser usado para falar sobre ações e acontecimentos possíveis no futuro e no presente. Expressa dedução, faz pedido... Pera aí. Temos aqui uma incoerência. E eu já vou explicar para vocês o porquê, tá? Desculpa, isso que é bom de aula gravada, dá pra gente mudar na hora, né? Expressa dedução, pede ou dá permissão ou ajuda. Calma aí. Aí, ele não pede nada. Dá um tom mais polido, sendo menos usado que o may. Então, lá na aula passada, a gente viu que o may é mais usado que o might. Então, obviamente, agora... I'm sorry. Então, obviamente, agora o might é menos usado que o may, né? Ele é um pouquinho mais formal. E quando se usa qualquer um deles, tem-se a intenção de falar de algo que é verdade e existe, ou não, né? Pode existir ou não. E a possibilidade de acontecer algo no future, de novo. Isso aqui é claro, né? Que foi a mesma frase usada no slide da aula anterior. Então tá aqui poliglota, né? Querem duas línguas. Nossa estrutura do verbo, então, dos verbos modais usando might são sujeito, might, verbo base, complemento. Sujeito, might not, verbo base, complemento. Por que aqui tá arriscado? Porque o might não possui forma negativa. Por que isso aqui tá, né, desse jeito? Isso aqui não precisa estar arriscado como aquele de cima. Vamos desriscar que é para não causar nenhuma confusão. O might, ele nunca vai fazer pergunta, gente. Mas não, eu não posso falar might I go, por exemplo? Não. Se você for usar perguntas, se você for fazer perguntas com essa intenção de possibilidade para menos, você vai usar o may, nunca o might, tá bom? Inclusive, aqui tá o may também. Nossa, gente, desculpa. Eu acabei colando, eu acho, para usar a mesma estrutura e não mudei ele, vocês me desculpem, tá? Então, eu tenho como sujeito, né, no começo da frase, o preto, o verdinho como nosso verbo base, que é o verbo modal, que é o auxiliar, o verbo base, em verdinho, e o complemento em cor-de-rosa como no outro. Eu usei a mesma... Tava igual ali justamente porque eu usei a mesma paleta de cor para poder não confundir vocês, porque a estrutura é a mesma, com a única exceção de que o might não possui forma interrogativa, tá bem? Exemplos aplicados. You might be 80s, but you will never be as 80 as David Hasselhoff playing Atari while driving a Pontiac Trans Am. Gente, o que é tudo isso aqui? A gente tem muita informação. A gente tem informação estrutural e a gente tem informação contextual. Então, estrutural, sujeito, auxiliar, verbo. Sujeito, auxiliar, verbo. O que significa esse 80s? Significa uma pessoa que viveu na década de 80, no sentido de, tipo, ou nasceu na década de 80, ou viveu ali a sua juventude na década de 80. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu sou total anos 90. Eu, por exemplo, eu nasci em 88. Eu não sou anos 80, de fato, porque eu nasci na finaleira ali dos anos 80. Então, eu não aproveitei eles, de fato. O que eu fui aproveitar? Lá a década de 90, que foi louca, inclusive. Então, eu tenho aqui quais informações contextuais. Primeiro, que esse cara aqui é o David Hasselhoff. Ele é um ator. Ele tá jogando um videogame que alguns de vocês conhecem, chamado Atari. E ele tá dentro de um carro chamado Pontiac Trans Am. Que, cara, era o que havia na época. Não tinha nada mais maneiro e descolado que um Pontiac Trans Am. Se vocês não sabem que carro é esse, dá um pause aqui na aula e procura no Google para ver uma foto dele, ou espera a aula acabar e vai lá. É bem... eu vou deixar vocês
procurarem para ver. Então, hoje, nos anos 2020, a gente já tá aí na segunda década, entrando na terceira década dos anos 2000, hoje, esse tipo de console antigo de videogame é muito descolado. Você, tipo, não apenas jogar no computador, ou você jogar no seu videogame, mas ter um videogame antigo, até porque é muito caro, né? Tudo que acaba virando edição de colecionador, ou que antigo vintage, acaba valorizando às vezes, e é o que aconteceu. Hoje, se você vai comprar um videogame antigo, um Nintendinho antigo, por exemplo, é carérrimo. Então hoje, essa é a noção que a gente tem, né? Claro, entre outras coisas, que isso é super descolado. E o Pontiac Trans Am, pra gente aqui no Brasil, é como se a gente colocasse uma Brasília amarela, sabe? Como referência brasileira. Então é como se eu falasse, você pode ser uma cria dos anos 80, mas você nunca vai ser tão cria dos anos 80 quanto, sei lá, o Gugu jogando Nintendo enquanto dirige uma Brasília amarela, tá? Nossa, que desgraceira de exemplo, gente. Mas é pra isso ficar muito claro pra vocês, sabe? Então a gente usa toda essa informação. Mas isso aqui é tão relevante pra gente entender o uso do mais? Mas é óbvio, porque isso aqui é informação contextual pra gente entender o meme. Então aqui no caso de informação gramatical, eu tenho de novo sujeito, auxiliar e verbo base, sujeito, auxiliar e verbo base. Quando eu falo you might be 80s, você pode ser anos 80. O que é isso? Uma possibilidade. Existe uma possibilidade que você não seja, mas aqui provavelmente se você tá lendo isso, você é. Exemplos aplicados. If you get a tattoo, you might cry because it hurts a lot. Se você fizer uma tatuagem, você talvez chore, porque isso dói muito. Então eu tenho aqui a possibilidade de algo acontecer ou não. Qual é a possibilidade? De que você talvez chore, mas talvez você não chore. Embora doa e muito, talvez você não chore. Na negativa, if you get a tattoo, you might or you might not cry because it hurts a lot. Então eu tenho a negativa aqui do might na forma de might not, mas eu não tenho interrogativa, que é onde ficaria o terceiro exemplo aqui, porque como a gente viu antes, o might não é usado para fazer pergunta. Então aqui eu tenho, se você fizer uma tatuagem, você talvez chore ou não. Existe a possibilidade de acontecer ou não. Eu coloquei a afirmativa aqui só para dar uma força na estrutura, na frase, tá? Mas eu poderia ter falado só o might not cry, por exemplo. If you get a tattoo, you might not cry because it hurts a lot. Mas ficaria meio esquisito, né? Se você fizesse uma tatuagem, você talvez não chorasse porque dói muito. Esquisito, né? A não ser que eu falasse assim, mesmo even though it hurts a lot. Mesmo que isso doa muito, você talvez não chorasse. Eu chorei. Exemplo. You might think I'm annoying. Talvez você pense que eu sou irritante. Possibilidade de acontecer ou não. Mas como eu tô usando o might em vez do may, essa possibilidade é escalada. É maior de que isso seja real. But I just don't want you to drive drunk and die. Mas eu não quero, eu apenas não quero que você dirija bêbado e morra. Nossa, que trágico esse exemplo, né? Mas é pelo bem da gramática aqui, tá, gente? É pelo bem didático da gente ver isso tudo aplicado. Então, eu tenho aqui uma possibilidade de que isso aconteça ou não, de que isso o que aconteça ou não, que você me ache irritante. Então, quando eu coloco you might, eu dou margem para que isso seja verdade ou não. Se eu quiser dizer com certeza que você me acha irritante, vamos cair em outro modal, que a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto, estamos lidando apenas com possibilidade, com margem de isso ser real ou não. Agora, may or might. I may be wrong, but I might not. Então, tem os dois exemplos aplicados no mesmo lugar. Todo mundo já deve ter visto esse meme aqui, eventualmente, pela internet. Eu talvez esteja errado, mas eu talvez não esteja. Ou seja, eu poderia tanto ter usado may, ou might, ou may, might e might, may. Tanto faz, porque basicamente eles são a mesma coisa. Mas o fato é que aqui eu tô deixando uma possibilidade de que isso aconteça ou não. Eu talvez esteja errado, ou não, mas eu talvez não esteja, ou esteja. Tanto pro sim quanto pro não. Então, quando que eu uso o may ou o might? E a resposta científica gramaticalmente correta para isso é
Tanto faz, só não uso o might para fazer pergunta. Ai, credo, profe, é isso mesmo? Gente, é. A única diferença grotesca entre o may e o might é que o might não faz pergunta, porque no geral eles dois servem para o mesmo motivo, para falar de possibilidade, para falar de probabilidade, de coisas que talvez aconteçam ou não. Eu posso tanto traduzir no português como pode, como talvez. Só que não é porque eu traduzo no português como pode que eles causam o mesmo efeito do can. Não, ele não fala, por exemplo, de habilidade. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Então, até aqui a gente já viu 4 modais. Vocês viram que a nossa lista é um pouquinho extensa, mas daqui a pouco a gente já vai acabar com ela. A gente já viu can, já viu could, já viu may, já viu might. Já estamos mais da metade do caminho andados. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente está no chat daqui a pouquinho. E para quem eu não ver daqui a pouco no chat, até a aula que vem. Um beijo, se cuidem e tchau!